Você está prestes a ver carros raríssimos que pouca gente viu. Sim, é a parte 2 dessa série que terá ainda outros episódios. Mas olha, hoje tá imperdível, você vai adorar. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, você não vai pagar nada e pra mim é um prazer ter você aqui conosco nesse canal, né, que traz aqui sessão nostalgia, fatos impressionantes, flagras da web. Vamos começar agora. Ford Galaxy pé de camelo. Eu sei que você conhece o pé de boi, que é o Fusca lá, que eu falei inclusive no vídeo anterior dessa série. Agora vamos de Ford Galaxy pé de camelo. O que é isso? A realidade é a seguinte: em 1969, com a chegada do Chevrolet Opala e do Dodge Dart, a Ford sabia que esses dois novos carros entrariam no segmento do Galaxy, mesmo o Galaxy sendo um carro até maior. Só que tanto o Opala quanto o Dart tinham algumas vantagens, como por exemplo o preço e serem também um pouco menores, e no caso do Dart, o motor V8 era até mais potente do que o 292 do V8 do Ford Galaxy. Por essa razão, eles resolveram criar um modelo novo, o mais básico da linha Galaxy, que era o Galaxy Standard. Apelidado de teimosão ou pé de camelo, como eu já disse, o novo carro tinha acabamento espartano por dentro e por fora. Sem direção hidráulica, pouquíssimos frisos, grade antiga do modelo 68, sem o emblema central, sem relógio, sem rádio, isqueiro ou sistema de ventilação forçado. Mesmo espartano, o Galaxy Standard ainda custava mais do que o Chevrolet mais caro da época, que era o Opala de luxo, com motor 6 cilindros 3.800. Isso fez com que o modelo básico do Galaxy não encontrasse muitos compradores. Foi produzido até 1972 e nesse último ano apenas 100 unidades foram produzidas, o que os tornam bem raros hoje em dia. Depois da vinheta eu pego o gancho no carro anterior, porque depois do lançamento do Ford Galaxy, que foi uma resposta, né, ao lançamento da Chrysler, que era o Dodge Dart, a Chrysler deu uma tréplica, né? Ela lançou um modelo ainda mais barato do Dodge Dart, que foi nomeado de Dodge Dart Super Standard. Era a mesma receita do Galaxy: ausência de frisos na tampa traseira, calotas mais simples, interior simplificado e tudo mais. Isso ainda em 1970. Só que tanto o Galaxy pé de camelo quanto o Dart Super Standard acabaram não fazendo sucesso entre os consumidores que compravam esses carros. A maioria deles acabaram tendo destinos como trabalharem, né, serem comprados por órgãos governamentais. Isso fez com que o Dart Super Standard 70 e principalmente o 71, que é o último ano de produção, um dos carros mais raros da indústria automobilística nacional. Nesse vídeo de carros raríssimos, você vai ver Brasília, vai ver Chevette, vai ver Corcel. São carros extremamente conhecidos pela população, mas que têm versões raras. A Brasília foi lançada no Brasil em junho de 1973 e tem uma particularidade até o chassi 3000 e pouco que torna esses carros muito raros. Acontece o seguinte: as primeiras unidades elas tinham um painel diferente, né, que foi alterado, como eu disse, na altura ali do chassi 3000 e pouco, depois mudou e foi até 79. Mas as primeiras unidades, aquela lata embaixo do tabeleiro, aquela lata onde ficavam os botões do farol, limpador de para-brisas, acendedor de cigarro, aquela lata ela era reta, só que somente nos modelos, nos primeiros mesmo, ano 73, produção ali até chassi 3000 e alguma coisa que eu não me lembro agora. Depois mudou e não voltou mais a ser o que era. Foi até 79 daquele jeito que todo mundo conhece. Então Brasília, se você vê uma Brasília com chassi até 3000 e alguma coisinha aí, veja o painel, vai ser desse aí, a não ser, né, o bonitão aqui. Uma vez eu vi uma Brasília à venda, ano 73, amarela, puxei a placa, vi o chassi 2000 e pouco, falei, essa vai ter o painel antigo. Fui ver o carro, animado, achei uma Brasília rara. Chegando lá, lamentavelmente tive uma surpresa desagradável. O carro já tinha tido a carroceria trocada e a carroceria que lá estava não era mais a original, de modo que não tinha mais nenhum vestígio daquele painelzinho reto que eu nunca vi pessoalmente, inclusive, só por foto. Uma história triste para ilustrar o terceiro carro da lista, que é essa Brasília aí, com o painelzinho inferior do painel ali de instrumentos, com a chaparia reta.
Chevette País Tropical, essa versão lançada em 1976 foi a primeira série especial do Chevette no Brasil e é bastante rara, já que a sua tiragem foi de apenas 300 unidades produzidas somente entre maio e junho daquele ano. Tá completando aí 50 anos inclusive. Esse Chevette carrega um título também, o de primeiro carro nacional a sair de fábrica com rádio toca-fitas. Olha só que curiosidade legal. E aliás, o carro vinha com o rádio toca-fitas e uma fita cassete do Jorge Benjor com a música País Tropical, que deu origem ao nome da versão. As cores mais conhecidas são a bege Copacabana e o laranja bronze, porém no catálogo também tinha outras duas opções, o azul clássico e o verde ouro. Este aí é o azul clássico, né? Raríssimo inclusive. Já o verde ouro é tão raro que eu nem consegui encontrar imagens de um Chevette País Tropical nessa cor. Eu encontrei Chevette normal, mas Chevette País Tropical verde ouro é tão raro que nem foto vocês vão ver aqui. Olha só, vou falar agora da Brasília de 4 portas, é isso mesmo, ela foi disponibilizada no Brasil a partir de 1979, porém ela já era fabricada aqui no Brasil mesmo pela Volkswagen em São Bernardo do Campo com a carroceria de 4 portas desde 1976, porém para exportação. Era feito aqui e enviado para fora. Enviado para países do continente africano, por exemplo, onde a Brasília tinha até outro nome. Era lá o Volkswagen Igala, até um nome legal, né? Igala. E vocês já sabem, se era fabricada a partir de 76, ainda era com lanterna lisa, para-choque envolvente. Então, no Brasil, oficialmente, nunca foi vendido Brasília com aquela primeira fase. Capô de um vinco só, lanterna lisa e para-choque envolvente sem lâmina, sem polena de plástico. Não teve aqui, mas foi fabricado para fora. A nossa, quando chegou em 79, já era com as atualizações de 78 e só na versão espartana, porque a Brasília de 4 portas tinha um público-alvo que era taxista, frotista, empresas. Esse era o objetivo. Brasília 4 portas é raríssima, que pouca gente viu. Quem viu era só quem trabalhava na Volkswagen, essas primeiras aí com lanterna lisa e o para-choque antigo, né? Só quem trabalhava na Volkswagen que viu, ou quem trabalhava no Porto de Santos, porque esses carros iam de navio para lá. Agora, a 4 portas nacional também pode ser considerada rara, não tanto quanto, mas também é difícil de ver. Olha só, voltando para o Chevette de volta, hein? Em 1978, o Chevette passava pela sua primeira reestilização ali mais profunda. Após ganhar um novo tabelier no ano anterior, agora o GM chegava com uma nova frente totalmente nova, inspirada nos modelos americanos. Na linha 79 chegava a versão de 4 portas, no mesmo ano em que a Volkswagen disponibilizou a Brasília 4 portas para o Brasil, né? E chegou até a sair Chevette 4 portas com aquele interior chato que a GM disponibilizou também para os Opalas, né, no final ali dos anos 70. Tanto o Chevette 4 portas dessa época quanto o interior Chateau são coisas raras. Unidos então, mais ainda, um Chevette 4 portas com interior Chateau se escreve Chateau, né, mas a pronúncia é Chateau. Muito raro mesmo, tão raro que pouca gente viu. Esse interior Chateau, a GM reviveu ele no final dos anos 80, nos Opalas, Monzas e até a linha pesada, D20, né? Mas realmente o Chevette 4 portas com interna vermelha ou vinho, né? Bordeaux, como dizem também, é algo raríssimo. Pouca gente viu. Agora eu vou apresentar para vocês modelos espartanos de apelo jovem que foram produzidos entre o fim da década de 70 e começo dos anos 80. Eu vou começar com o Chevette novamente, já que eu tô falando de Chevette até agora, né? E vou falar do Chevette Jeans de 1979. Aliás, ele foi só oferecido nesse ano, inclusive. E não era uma série especial, mas uma versão mesmo. Ele podia vir em 3 cores: prata, branco ou azul, sendo que o azul é o mais raro. Por dentro é que é o grande barato, meus amigos. Ele era todo em jeans, o brim, né? O brim azul por dentro, tanto os bancos quanto as foações de porta. Fora isso daí, ele era baseado na versão básica do Chevette e tinha alguns opcionais, como porta-luvas com tampa, vidros verdes e ar quente. Muita gente pensa que o Chevette Jeans foi o primeiro e único carro brasileiro a sair de fábrica com a interna revestida em jeans. Só que não, meus amigos.
amigos. 2 anos antes, em 1977, a Gurgel, aqui de Rio Claro, lançou o Chavante Blue Jeans. Por essa vocês não esperavam, né? Os bancos e até a capota era revestida em brim azul. Muito raro mesmo um Gurgel desse, é quase que um mito, né? Será que o Chevette Jeans de 79 foi inspirado no Chavante Blue Jeans de 77? Olha só, meus amigos, no final de 77, a Ford apresentava um novo carro. Não era tão novo assim, né? Porque ele era baseado no Corcel antigo, mas era o Corcel 2. Um carro, pelo menos por fora, se a gente esquecer o motor e o monobloco, por fora era um carro totalmente novo, né? Uma carroceria toda redesenhada. E isso aí mexeu com os concorrentes, como o Passat, que era um concorrente direto. Uma das medidas adotadas na época foi o lançamento da versão Surf, que visava atingir o público jovem nos mesmos moldes do Dodge 1800 SE, que aliás também é um carro que pode ser considerado raro. O Dodge 1800 SE é a mesma receita, um carro espartano, mas com algumas firulinhas que atraíam o público e não custava tão caro para a fábrica, né? E no caso do Passat também não se tratava de uma série especial, mas sim de uma versão para substituir o antigo Passat L. Equipado com motor 1.5, ele custava só um pouco mais do que o Passat básico e vinha com adesivos e padronagens de banco exclusivos. Curioso é que o Passat pegou bem essa transição do modelo antigo de farol bolinha para o modelo 79 com farol retangular, inspirado no Audi 80 de 76. De modo que tem Passat Surf com farolzinho bolinha e tem Passat Surf com farol também retangular. Este foi o primeiro Volkswagen Surf do Brasil, meus amigos. Muito antes, de Paraty Surf ou até de Saveiro Surf. Passat Surf de 1978. No começo dos anos 80, todas as montadoras estavam buscando investir no álcool, no pró-álcool, que era visto como combustível do futuro. E o governo fomentava isso fortemente, até quase que obrigava as empresas montadoras a fabricarem um percentual mínimo de veículos a álcool. A Volkswagen resolveu apostar, além do Fusca, que foi feito também, mas apostar no Brasília movida a álcool, né? Modelo que foi lançado em 1980. Eles acreditavam que um Brasília com motor a álcool poderia ter um consumo até 50% menor do que um Brasília gasolina. Só que, na minha opinião, eles erraram na receita, porque ao invés de fazer uma Brasília 1600 a álcool, eles fizeram uma Brasília com motor 1300 a álcool e o câmbio também foi trocado. Eles tiraram o 833 e colocaram um câmbio 835, que era o mesmo o câmbio do Fusca 1300. O resultado, um carro lento, né, pesado para o motor 1300. O consumo ficou mais alto do que eles esperavam. O carro era muito fraco. Esse carro foi um mico comercial. Até hoje é uma raridade, porque a maioria, as poucas que saíram, com o passar dos anos, foram convertidas para gasolina, né? O carro era tão ruim que com o passar do tempo o pessoal tirava o motor a álcool, colocava lá o motor a gasolina, ou pelo menos um 1600 a álcool. Então a Brasília a álcool de 1980 foi um mico comercial e um carro raro. Pouca gente viu porque sumiu, não tem mais, já era. Se eu falar para você de Ford Hobby, você vai lembrar provavelmente do Escort Hobby dos anos 90. Mas o Escort Hobby não é um carro raro, é um carro que foi produzido em grande quantidade, justamente. O Hobby que eu estou me referindo é lá de 1980, Ford Corcel Hobby, um modelo que também foi lançado naquela pegada jovial da época que embalava as vendas do Passat Surf e Chevette Jeans. Um conceito que surgira anos antes com o Dodginho SE, como eu até já disse aqui. A receita usada pela Ford no Corcel Hobby foi a seguinte: eles pegaram o Corcel L, que era o modelo intermediário entre o Standard e o LDO, e equipou esse Corcel L com itens do Corcel GT. O resultado foi um Corcelzinho espartano, porém estiloso, com sobrearos cromados para disfarçar as rodas originais pretas, volante esportivo do GT e bancos xadrez acompanhando as fações de porta. Olha que máxima, hein? Linda essa interna. O Hobby foi oferecido até 82 e hoje encontrar um desse ainda preservando a interna original é algo bem raro, meus amigos. Você quer outro Corcel raro? Corcel 2, que é um carro comum, quer um Corcel 2 raro? Tem mais. Em março de 1983, durante o GP Brasil, a Ford lançou o Corcel Os Campeões, que foi produzido somente na cor
preta com rodas e frisos na cor dourada. Motor 1.6 com câmbio de 5 marchas, reloginho eletrônico digital, além de teto solar e ar-condicionado como opcional. Olha que incrível. Um carro raríssimo que pouca gente viu. Se você vê o Corcel 2 preto, ano 83, mesmo que não tiver mais as rodas e a faixinha cromada, fique atento porque pode ser um Corcel raro, um Corcel série Os Campeões. Você conhecia algum desses modelos do Corcel? Aliás, você conhecia alguns desses carros que eu falei aqui? Já viu de perto algum deles, né? Comenta, interage aqui. Aqui embaixo, ó, na aba dos comentários, você pode comentar, passar para nós a sua experiência e a sua vivência. Nós vamos ler, curtir e compartilhar juntos experiências automotivas aqui no canal PL. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo e, claro, é sempre um prazer. Forte abraço, tchau!